E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki, Gaiden e Uenshi, Parque de Diversões, se você quiser em português. E no caso a gente vai continuar essa história que está muito legal e está muito interessante porque apareceu o tio de Mumon, a gente já conhece ele, já trouxe informações sobre ele aqui. E agora a gente vai se aprofundar mais nessa treta da luta que começou entre ele e Jean e ver muito mais sobre quem ele é. Sem falar também, pessoal, que se você curte música, eu fiz uma música aqui pra Baki no canal, então vou deixar o link aí em cima, né, o card em cima para você estar acessando. Mas se você quiser, no final desse vídeo também terá um card para redirecionar você para lá para ouvir a música. Enfim, sem mais delongas, simbora pra história. Logo de cara o que a gente tem é aquele peixe gigantesco lá do aquário, o chefe da organização. Vemos ele conversando e isso está acontecendo no passado. O Kyota Kanamura, que é, no caso, o tio de Mumon, chega lá para falar com ele e o chefe já vai perguntando o que ele tinha ali a fazer naquele local. Inclusive diz que ele tinha invadido sua residência. Ele até mesmo fala que ele teria domado o leão dele. Mas enfim, o fato é que ele diz que fez tudo aquilo, chegou nele e depois foi até ele ali com algo que ele queria. Ele estava com algum desejo esse que ele ainda não sabia. Ele até mesmo menciona o seu leão que foi derrotado ali. E aí, o que a gente tem nesse momento é a pergunta: o que você quer? Onde o Kyota olha para ele e diz que ele foi até ali porque queria de fato lutar. Era o desejo do Kyota, mas aí nesse momento ele não teria ali a qualificação necessária para tal. Inclusive ele fala sobre tudo o que aconteceu, inclusive ele diz que em todo esse momento de trajetória até aquele ponto ele tinha se mostrado poderoso, ele tinha feito algumas coisas, mas ainda assim não tem qualidade, não pode lutar. Não pode participar desse tal Uenshi aí que ele tá falando, que tem lutas. E aí que o chefe fala que ele precisa se qualificar e para isso ele teria que lutar com outros. Onde mostra ali toda aquela multidão se aproximando, inclusive o avaliador que avaliou o Mumon. Onde vemos que naquele momento algo iria acontecer e ia ser um banho de sangue. E aí que vamos pro presente, voltamos pro parque de diversões que tá o Jean e ele ali se confrontando. Também o leão que foi domado tempos de antes está ali apagado, coitado, ferrou por nada, o cara simplesmente por maldade fez isso. E o Kyota ele acaba simplesmente falando com um cara e chamando para luta, onde ele recebe essa informação com muito bom grado e vai para cima dele, dizendo que vai lutar e não tá querendo perder tempo. Mas enquanto isso tá para acontecer, o Kyota pede para que ele tenha calma, não precisa ter tão empolgado com isso, não precisa ter pressa. E assim a gente vê que o cara simplesmente quer terminar logo com aquilo. Qualquer um que vencer aí já tá mais um nível à frente para ganhar muito e muito mais dinheiro no Uenshi. Dinheiro é o que mais tem aqui. E aí a gente vê que o Jean vai com tudo para dar um belo de um soco no rosto do seu oponente. A gente vê que ele é bastante rápido, mas uma coisa importante é que o Kyota não está se movendo e fica até mesmo com as mãos no bolso. Mas quando a gente vê o que está acontecendo, o Kyota realmente não se moveu porque não alcançou ele. O próprio cara não consegue entender, o Jean não consegue entender o que está rolando. O Kyota começa a brincar com ele, dizer que ele tá perdendo ali a distância para ele, não tá conseguindo acertá-lo e fica zoando com a cara dele, mas o Jean entende muito bem que é algum truque que está sendo utilizado ali. Porém, o Kyota diz que não é truque, não é nada disso. Ele começa a explicar o que está rolando e começa a falar algumas informações sobre a altura dele e seu peso, dizendo que ele tem 2 metros e 3 centímetros e tem 123 quilogramas. Depois ele começa a falar que ele tem muitas informações que ele consegue apenas sabendo isso, falando da sua envergadura, o quanto ele pode correr, o quanto ele pode pegar de distância em cada tipo de soco diferente, de cada tipo de chute diferente. Inclusive, até isso deixa ele bastante surpreso, porque o cara nem conhece ele e já tem toda essa informação. E a gente vê todo um panorama, né? Um desenho mostrando a quantidade e até mesmo o espaço que ele pode ali usufruir, a quantidade de metros que ele pode até mesmo socar alguém. E a gente vê o porquê que Kyota estava parado.
E assim, ele explicando isso deixa até o Jean um pouco envergonhado, mas não abatido, porque o Jean vai para cima de novo. Ele tenta dar um soco, outro e até mesmo um gancho, mas não é muito efetivo, já que o Kyoto sempre sabia onde ele ia estar. E ali o Jean fica se perguntando, o que eu vou fazer, cara? O cara tá sempre desviando de tudo que eu faço, vou ter que mudar minha técnica. E ali ele vai para um chute para tentar fazer alguma coisa, mas mesmo assim o Kyoto estava preparado e segurou sua perna. Com isso acontecendo, o próximo movimento do Jean era pisar no pé dele para acabar com a movimentação do Kyoto. Mas o Kyoto não estava se movimentando já tanto aí, né? Mas o Jean vai para cima dele e sabe que agora ele está parado. E é nesse momento que algo acontece. No momento do golpe, a gente vê que o Kyoto apenas olha calmamente para ele. E é nessa hora que ele começa a entender que não tá fácil para ele aqui não. O Kyoto, seu oponente, tem total ciência de tudo que está acontecendo. E mesmo que ele tente golpeá-lo de perto ou de longe, ele sempre está um passo à frente. Ele entende todos os movimentos dele. Inclusive chega a fazer uma referência a um peixe, uma carpa, quando está ali no rio, que você tenta pegar e não consegue. É muito difícil alcançar esse oponente. E no final das contas, o que a gente tem é ele paralisando o Jean com toda essa análise que ele faz, deixando o cara sem pensar muito bem, e ele toca no seu queixo, na sua mandíbula. E é incrível que isso faz semelhança com o que acontece quando uma garota é tocada por um homem. Ele dá aquela pressão nela a ponto dela ficar desarmada e rendida aos encantos dele. A mesma coisa acontece aqui, só que de uma forma violenta, agressiva e amedrontadora. E nesse momento o que a gente tem é o cara levando um impacto absurdo. Era como se uma pedra caísse no seu cérebro e estourasse ele completamente. O cara entra em choque, o impacto que ele recebeu na mandíbula foi absurdo e assim ele acaba caindo completamente apagado. O que a gente acaba vendo é que o Kanamura ele acaba dizendo, né, aquela luta ali foi interessante, ele até mesmo ganhou muito dinheiro com aquilo, mesmo ele sendo um professor, né, ele tá ganhando bastante grana, e é um trabalho interessante, porque ele acaba ali ganhando uma grana muito alta, mas mesmo que seja interessante na questão monetária, é tedioso, porque ele vence fácil demais. Depois voltamos mais uma vez para o passado, onde a gente vê o Kyoto olhando todo mundo derrotado ali, o que ele fez com o pessoal, e o examinador sentado, né? Onde vemos que o chefe aplaude ele, diz que ele é muito bom, o examinador também diz que ele é bom pra caramba, fez muita coisa, inclusive derrotou várias pessoas ali, e realmente é bem interessante tudo que ele está fazendo. Temos o chefe falando algumas coisas importantes, inclusive que vai deixar ele lutar, porém tem algo adicional. Ele fala que naquele momento existia outra pessoa do circo que veio para o Enchi, e nessa hora Kyoto até fica muito curioso para saber quem é, porém a informação não pode ser dada. O próprio chefe diz que não vai dizer quem é a tal pessoa, e quando ele ouve isso, ouve que o mesmo circo tem uma pessoa aí, ele logo liga as pontas e já imagina que pode ser o Gumon, seu sobrinho. Ele já pensa logo de imediato no sobrinho, ou seja, ele está procurando o sobrinho dele. O que está acontecendo? E aí naquele mesmo dia, após derrotar o Jean, o que a gente tem é o Kanamura, né, o Kyoto, pensando sobre o que ouviu no passado ali do chefe, por isso que ele está tão impulsionado para lutar. Ele ouviu que o Mumon estava ali, ou pelo menos parecia ser o Mumon, e aí ele começa a dizer que seria bem interessante encontrar novamente o Mumon, que seria algo muito divertido. Em outro lugar, a gente tem o Yanagi, que está na parte mais de jardins de florestas, que a gente viu que ele até encontrou com o Mumon. Ele vai caminhando e pensando sobre o Mumon, inclusive sobre o que ele viu, aquela luta acontecendo. E de fato ele fica bem empolgado com isso, ó. Até mesmo ele começa a lamber seus rostos ali e dizendo que seria delicioso lutar com esse cara, seria muito bom bater de frente com esse garoto quando ele tivesse muito mais forte. Mas não para por aí, porque depois de um tempo ele começa a sentir uma presença muito estranha. Alguém estava aproximando-se dele ali. E nessa hora o que a gente tem é
o Yanagi sentindo ali uma vontade incrível de lutar, até mesmo imagina que essa pessoa possa pular para cima dele para atacá-lo sem ter a presença de alguém conhecido, onde a gente até mesmo vê nele arrancando a face de tal pessoa, como se já tivesse feito isso antes e até mesmo está planejando refazer isso. E assim ele para em um certo local perto ali da montanha russa, onde quando ele olha para trás, quem tá ali é o Di Kanon, que a gente já viu aparecendo, né, aqui em Yuenchi, lutou lá com o Mumon antes do Yuenchi se tá acontecendo. E é aí que o Yanagi pergunta se ele vai lutar com ele ali mesmo, né? E quando isso acontece, vemos ali o Shinkanon olhando furioso para ele, e ali temos o Yanagi chamando ele para luta, até mesmo brincando com ele, enquanto o outro dá língua para ele. E temos agora dois estudantes do Caminho do Vazio, um que usa Vacuum Palm em tudo, e temos o Yanagi que usa várias artes, incluindo o Caminho do Vazio. E agora ficamos por aqui. Eu achei legal pra caramba tudo que aconteceu, ver um pouco do tio de Mumon, mais exploração desse universo, e só tô ansioso pra ver pra onde isso vai chegar. E é isso aí, valeu, falou, fui!